Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo sobre isomeria. No vídeo 1, nós estudamos a isomeria constitucional plana, de cadeia e de posição. No vídeo 2, nós estudamos a isomeria de função, as isomerias dinâmicas também, e um pouquinho o início da estereoisomeria, que é a isomeria espacial. Então, vamos continuar o estudo da isomeria espacial. A isomeria óptica ou enantiômeros é quando o carbono assimétrico, que é o carbono quiral, apresenta essa molécula assimétrica. A atividade óptica de uma substância, ela é causada por essa assimetria em sua molécula. Carbono assimétrico, ele vai ter 4 ligantes diferentes. Então, nós temos o radical 1, diferente do 2, diferente do 3, diferente do 4. Com isso, forma o que a gente chama de enantiômeros, que são moléculas com imagens espelhadas. Um composto é a imagem no espelho do outro composto. E não são sobreponíveis, ou seja, não podem ser sobrepostas integralmente, sendo dois compostos diferentes, ou quiral. Quando um objeto não é sobreposto à sua imagem espelhada, dizemos que esse objeto é quiral, porque vem de mão. A nossa mão é um bom exemplo de um objeto quiral. É a imagem no espelho, uma da outra, mas ela é assimétrica, ou seja, eu não posso sobrepor uma à outra, porque apresentam uma diferença muito perceptível. Então, a quiralidade, ela ocorre em moléculas, como a gente já falou, que tem um átomo de carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Então, veja aqui o exemplo do carbono, que está ligado a um hidrogênio, a um bromo, a um átomo de flúor e a um átomo de cloro. Então, nós temos aqui 4 ligantes diferentes. Esse tipo de molécula não se sobrepõe à sua imagem no espelho. Com isso, sua imagem no espelho é outra molécula. Um átomo de carbono tetraédrico que tem 4 ligantes diferentes, ele é conhecido como centro quiral, carbono quiral, centro assimétrico, centro estereogênico ou simplesmente carbono assimétrico. Então, o carbono assimétrico ou carbono estereogênico, ele é frequentemente marcado com um asterisco. A gente tem um exemplo aqui do 4-octanol. Nesse caso, observar a presença de um centro estereogênico é, na maioria dos casos, uma maneira rápida da gente identificar que aquele composto é quiral. Vamos ver um exemplo de moléculas com 2 carbonos assimétricos. Então, nós temos 2 enantiômeros, os isômeros ópticos do ácido 3-cloro 2-hidroxibutanoióico. São o ácido dextrógeno
e o ácido levógero. O ácido dextrógero e o levógero são antípodas ópticos. O ácido dextrógero-levógero, ele é uma mistura racêmica e ele é opticamente inativo. Então, a gente tem um outro exemplo. O ácido dextrógero 2 e o levógero 2 são antípodas ópticos. E o dextrógero e levógero é racêmico inativo. Os estereoisômeros, que são objeto e imagem não sobreponível, que a gente conhece como enantiômeros, qualquer estrutura que não tenha plano de simetria, qualquer estrutura que seja quiral, pode existir como duas imagens espelhadas ou enantiômeros. No exemplo abaixo, nós temos o 2-bromobutano, que tem um carbono estereogênico, um carbono quiral, com 4 substituintes diferentes, sendo quiral. Como é quiral, 2-bromobutano, que existe como um par de enantiômeros e cada enantiômero é quiral, já que não tem plano de simetria. Então, vejam, são imagens espelhadas. O 2-bromobutano são moléculas diferentes. E essa diferença é apresentada, olha, por essa estrutura um pouco de um traço um pouco mais marcado para apresentar qual plano de simetria essa molécula ela se encontra. O estudo da quiralidade é extremamente importante para a fabricação de remédios. A atividade farmacológica depende da descoberta da quiralidade, porque alguns enantiômeros eles podem ter efeitos colaterais indesejáveis gravíssimos, como foi o caso na década de 50 da talidomida, que era um composto, uma vitamina dada a mulheres grávidas, em que um dos enantiômeros, um dos isômeros, causava anomalia no feto. E foi bem difícil, os médicos estudaram, os pesquisadores, os cientistas observaram até identificar que essa anomalia era provocada por um dos isômeros. Então, a atividade farmacológica desejada, ela é atribuída a apenas um dos isômeros. O outro é inativo. Acontece que os enantiômeros possuem atividades farmacológicas, por vezes, semelhantes, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. Algumas vezes, a atividade qualitativa ela é idêntica, mas quantitativamente diferente, ou as atividades farmacológicas dos dois enantiômeros são qualitativamente diferentes. Então, nós temos todas essas possibilidades com esses isômeros. No caso do carbono simétrico, quando o objeto ele se sobrepõe à sua imagem no espelho, dizemos que esse objeto ele é aquiral, não espelhado. Então, exemplos de objetos aquirais podem ser observados, por exemplo, com cálice, uma bola. Então, a imagem espelhada, ela se sobrepõe à outra. Então, quando uma molécula quiral
é sobreposta à outra, ela não tem plano de simetria. Ela é assimétrica. Moléculas aquirais, elas têm o plano de simetria. O plano de simetria, ele corta a molécula de tal forma que uma metade é a imagem da outra. O exemplo abaixo é uma molécula aquiral, pois pode-se desenhar um plano de simetria. Então, vejam. A imagem é simétrica. A molécula pode ser dividida em duas metades iguais. Generalizando e considerando N um número de carbonos assimétricos diferentes, os isômeros ópticos ativos diferentes entre si podem ser representados por 2N. N é o número de carbono assimétrico, certo? Isômeros ópticos inativos diferentes entre si formam uma mistura racêmica. Na mistura racêmica, a gente pode representar por 2N sobre 2 igual a 2N menos 1. O verapamil é utilizado no tratamento de doenças cardiovasculares, tais como hipertensão, arritmias, atualmente comercializado e administrado como mistura racêmica. Então, o S-verapamil e o R-verapamil. O S, ele apresenta efeitos 20 vezes mais potentes se a gente comparar com o R-verapamil. Uma mistura de enantiômeros em quantidades iguais, equimolares, é conhecida então como mistura racêmica ou racimato. Nós temos 50% de um isômero e 50% de outro isômero. Quando se realiza no laboratório uma reação química que leva a um composto quiral como produto e não se induz a preferência de um dos enantiômeros, então a gente obtém o que a gente chama de mistura racêmica. E o que significa, de fato, uma mistura racêmica? Para entender a presença da mistura racêmica, a gente vai estudar a polarização da luz, como ela se comporta. Então, vejam, uma propriedade que é usada para conseguir diferenciar dois enantiômeros é quando nós desviamos o plano de vibração da luz polarizada para a direita, que é o sentido horário, e para a esquerda, que é o sentido anti-horário. Nós utilizamos a letra R para dizer que é o movimento horário. Para a direita, ela polariza para a esquerda. No movimento anti-horário, nós utilizamos a letra S. Então, antes do nome do composto, como a gente viu no verapamil, vem o R e o S. Assim, pode-se saber qual dos enantiômeros a gente está falando. Por exemplo, para o ácido lático, encontramos comportamentos ópticos diferentes: desvio da luz para a direita e desvio da luz para a esquerda. Quando o desvio acontece para a direita, nós dizemos que o composto é dextrógiro. Para a esquerda, levógiro. A luz são ondas eletromagnéticas que apresentam vibrações em todas as direções. Quando os planos de vibrações das ondas são fixos, a luz está polarizada, e é uma polarização rotatória. Substâncias que provocam polarização são chamadas opticamente ativas. As que provocam a rotação para a direita, a gente chama de dextrógeras, para a esquerda, nós chamamos levógera. Por isso, antes do